Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, hoje é quinta, dia de dicas de saúde e antecedendo a Páscoa. Nada melhor do que a gente falar de um assunto que tá todo mundo falando, né? E qual é o assunto do momento da Páscoa? Então, vamos falar de chocolate. O chocolate, gente, olha que maravilha. Fala um pouco de benefícios, prejuízos que podem trazer à nossa saúde. Então, começando com os benefícios, já que tem muita gente pensando em comprar aquele chocolate para essa Páscoa. Então, Diego, tu sabe que há muito tempo atrás, o chocolate sempre foi visto como um vilão, né? Tinha muito açúcar, muita gordura, dependendo como era feito o preparo, porque se tu vai numa loja de chocolate hoje, tu se apavora da quantidade de coisas, de variedades que tem, né? Tem aqueles que tem os cremes dentro, tem as passas, tem, sei lá, castanhas, enfim, tem tanta coisa que a gente não consegue nem mensurar tudo que tem. Mas existem alguns estudos que com pesquisas sobre o chocolate meio amargo, tá? Que é aquele chocolate que ele tem pelo menos 50% de cacau. Claro que também tem um pouco de açúcar, tem um pouco de gordura, mas o chocolate 50% de cacau, ele já é bem visto, tá? E é bem-vindo na nossa saúde. Por quê? Porque ele tem nutrientes, tá? Essas gorduras do cacau, os carboidratos, as proteínas, as fibras, os minerais, eles são bem-vindos para a nossa saúde, tá? Eles também têm estimulantes como cafeína e teobromina, que são importantes até para regular nossa pressão sanguínea, tá? Eles têm estudos que eles proporcionam bem-estar. Por quê? Porque eles liberam o hormônio do bem-estar, serotonina, endorfinas, enfim, dopamina, tá? Também são conhecidos como hormônios da felicidade. Por isso que nós mulheres também na TPM gostamos tanto de um chocolatinho, tá? Também, como eu falei, ele melhora a saúde do coração. Quem segue esses médicos famosos aí que estão nas redes sociais já devem ter visto falar que, em função da cafeína e da teobromina, que são produtos do chocolate e também pelos flavonoides que o chocolate contém, eles estimulam o endotélio, que é o revestimento das artérias, ajuda isso a produzir óxido nítrico, então ajuda a fazer um relaxamento arterial, diminuindo a resistência do fluxo sanguíneo, tá? E melhorando a pressão. Também tem estudos que o chocolate, o meio amargo, ele ajuda a prevenir o LDL, que é o colesterol ruim, e também, Diego, ainda ele ajuda, tá, na saúde cerebral. Por quê? Foi feito um estudo numa universidade nos Estados Unidos, tá, que eles descobriram que o chocolate ele tem um composto chamado epicatequinas, que ajuda a proteger as células nervosas, melhora a função cerebral, aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, graças a essas substâncias estimulantes que são a cafeína e a teobromina, presentes no chocolate. Então, se ele for usado com moderação, ele também ajuda a melhorar a diminuição dos nossos radicais livres no nosso corpo, funcionando como um antioxidante e pode sim prevenir várias doenças. Bom, Fer, você comentava também, sim, tem seus benefícios, mas também tem que ter alguns cuidados. Quais seriam esses? Então, é aquela história do equilíbrio, né, Diego? Tudo em excesso não é bem-vindo. O chocolate em excesso também, ele pode fazer com que você tenha vários sintomas, como diarreia, refluxo, náuseas, dores estomacais, dores de cabeça e olha só, até pode desencadear uma reação alérgica no nosso corpo. A gente sabe que crianças que tiveram chocolate ofertado desde muito cedo, hoje, podem ser alérgicas a chocolate. E aí, como fazer o caminho inverso? Então, ter esse cuidado, porque olha, por exemplo, no caso dos processos alérgicos, né? O excesso do chocolate, ele pode desencadear sintomas como coceira, irritação de pele, vermelhidão, diarreia, e tem alguns casos que se estuda que o excesso de chocolate, ele pode até desencadear uma certa rinite alérgica, tá? Então, tem que ter cuidado, o excesso não faz bem, ainda mais se ele não for 50% de cacau, se ele for rico em açúcar, rico em gordura. Na homeopatia, Diego, a gente tem uma homeopatia chamada chocolate,
que a gente consegue ofertar para as crianças, para as pessoas de idade, para quem tem uma reação alérgica quando come chocolate. O que a homeopatia faz? Ela coloca em pequenas doses o chocolate, para quê? Para a pessoa ir usando ao longo do dia, para chegar numa determinada situação que ela pode comer esse chocolate sem ter efeito colateral. Então, é legal, uma forma que a gente pode tratar também. Então, se é o teu caso, tem o que fazer. E lembrar também, Diego, que a diabetes, tá? Ela é uma doença que ela, por conta de a gente sobrecarregar o pâncreas, o excesso do chocolate, o excesso de doce, tá? Faz com que pode ser uma consequência e vire uma doença, tá? Que a gente tem que cuidar. Pode ocorrer uma elevação de glicose no sangue, daqui a pouco você não está conseguindo produzir insulina suficiente para quebrar essa molécula e pode ter uma doença instalada. Não vou dizer que ela é 100% do chocolate, mas os excessos podem fazer com que ocasione, tá? O ganho excessivo de peso, Diego, também, tá? Pode fazer com que muitas calorias, como é o caso do chocolate, faça com que o nosso corpo tenha um pico glicêmico muito rápido e a gente tenha muita vontade de comer esse doce várias vezes ou outras coisas. A obesidade, ela também está relacionada. Então, claro, o excesso não é bom. Então, a gente tem que ter cuidado, usar de preferência os 50% cacau, né? E de forma, como é que eu vou dizer? Não usar em excesso, de forma equilibrada para poder aí não ter uma doença instalada. Sempre moderado, né, Fer? Isso aí. Bom, quanto a chocolate vicia, isto é mito, isto é verdade? Então, Diego, o chocolate, ele pode sim desencadear um ciclo vicioso. Como é que isso funciona? O pico glicêmico, por ser um processo que acontece muito rápido no nosso organismo, faz com que os níveis de energia subam e caiam subitamente no organismo, podendo assim confundir o cérebro, fazendo com que ele interprete que o corpo está sem energia e desperte com frequência a sensação de fome, ou seja, a vontade de comer mais e mais chocolate. Ou seja, você comeu um chocolate, tá? O que o cérebro entende? Um pico glicêmico. Nossa, que bom, tô super bem, né? Liberei o hormônio do bem-estar. Quando esse pico cai, vai fazer com que você tenha vontade de comer de novo. E aí vai desencadeando essa vontade. O que fazer nessa situação? Quem tem muita vontade de comer chocolate, tome água com um pouquinho de canela. Quanto mais água você tomar, menos vontade de chocolate você vai ter. Então, pega uma garrafinha de 500 ml, enche de água, coloca um pouquinho de canela e vai tomando essa água. Terminou a garrafa, enche de novo. Terminou a garrafa, enche de novo. Chega no final da tarde, 6 horas, para de tomar água, né? Porque senão, toda hora fazendo xixi vai interferir no seu sono. Mas é uma boa dica tomar água com um pouquinho de canela, tá? Para algumas pessoas, por exemplo, que tem muita vontade e já sentiram que água com canela não funciona, eu gosto muito da tintura de Garcinia ou da tintura de Jimena, tá? São 2 tinturas que a gente tem na farmácia para vender. Coloca 25 gotinhas na água e vai tomando, que daí evita a vontade de comer doce, tá? Para saciedade, que o pessoal se queixa que tem muita vontade de comer, uma super dica é o Ozempic natural, que se chama Akermat. Uma cápsula que você pode tomar ela depois do café, ou depois do almoço, ou depois do jantar, que ela faz um controle de saciedade e ela é natural, tá? Por exemplo, é bem-vinda, por exemplo, para quem tem pressão alta e está acima do peso, diabetes e está acima do peso. E por ser um produto natural, ela vai ajudar a diminuir a vontade de comer, tá? E agora na Páscoa, tem 2 produtos sensacionais e naturais que a gente chama de Orlistat natural. Você já ouviu falar no Orlistat, Diego? Não é estranho, né? Tá. Então, olha só. O Orlistat sintético, tá? Que é aquele que não é natural, você pode usar ele. Ele vai fazer o quê? Ele vai reter 50% da sua gordura, daquilo que você comeu, tá? E não vai deixar o organismo absorver. Porém, ele tem efeitos colaterais. Por exemplo, tem algumas pessoas que não conseguem chegar no banheiro. Por quê? Porque
tem muita diarreia. E isso é um desconforto para quem toma. Então, o que se inventou agora? O que é a novidade? Os orlistátios naturais, que você toma, você absorve só 50% daquilo que você comeu de caloria, tá? Então, isso é bom agora na Páscoa, né? Porque quem vai fazer uma sobremesa diferente, quem vai receber a família, vai ter muito chocolate, já compra um potinho com 15 doses para tomar de vez em quando. Porque isso serve também eu tenho churrasco, vou lá, quero comer, quero beber à vontade, ou um rodízio de pizza, quero comer, quero beber à vontade. Então, você tem aquelas cápsulas só para de vez em quando, tá? Aí, então, ele vai fazer o quê? Vai absorver 50% só das calorias que você comeu, mas a grande vantagem é que ele não tem os efeitos colaterais, não vai te dar diarreia, e outra, você vai absorver também as vitaminas e minerais, diferente daquele outro sintético que manda tudo embora. Então, é vantajoso, sim. Eu mesmo, Fernando, às vezes tomo, tá? Porque às vezes a gente sai com as crianças, às vezes a gente quer comer um pouco demais, e aí a gente fica com culpa depois, né, Diego? Porque depois dos 35 não é qualquer coisinha que tu come que você já perde peso. Não é qualquer caminhadinha que faz uma diferença na balança de 1 quilo depois do outro dia. Então, eventualmente, é uma coisa legal, é um produto natural, não tem efeito colateral, pode ser usado também por adolescentes, né? Pode ser usado por idosos, por quem tem problemas de saúde instalado, por exemplo, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, quem está com o colesterol e triglicerídeo, né, desequilibrado, pode comprar essas cápsulas para usar de vez em quando e para poder comer sem culpa. Bom, e falando em comer sem culpa, tem gente que quer comer o chocolate e não quer engordar. Tem uma dica para isso? Então, a gente tem uma linha bem legal de produtos naturais que ajuda a perder peso, né? Como eu falei, produtos naturais, não vai interferir com nenhum medicamento que você está tomando. E agora, na Páscoa, Diego, tem muita gente que não quer dar chocolate. Então, o que a gente fez? A gente fez uma linha de cremes para as mãos e cremes corporais com essência de chocolate. Então, se você quer dar um presentinho para alguém e não quer que a pessoa se sinta frustrada porque ela também não quer chocolate, tem essa opção dos cremes de mão e dos cremes hidratantes lá na farmácia com essência de chocolate, que também é uma boa dica, né? E também, Diego, quem gostou dos nossos programas, gosta dos nossos conteúdos, quer saber mais, se inscreve também lá no nosso canal do YouTube, Naturativa RS, que lá tem um monte de dicas legais. Se ficou alguma dúvida, chama no 3344 3000. Esse número também é o WhatsApp. E também pode comprar no nosso site, que a gente envia para todo o Brasil, www.naturativars.com.br. Também finalizando aí, desejando uma feliz Páscoa para vocês aqui da rádio, para os nossos ouvintes, para a nossa equipe Naturativa. E quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde.